Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Acordo Entre Nós. E hoje a gente vai falar de um tema que é super interessante e super importante para quem advoga na área do direito de família, e esse tema impacta diretamente aos clientes, que é nas situações em que o advogado ele toma para si as dores do cliente e acaba tumultuando o processo. Resolvi trazer esse tema e trazendo aqui uma colega especial para falar sobre isso, que eu vou já falar quem é, porque é um tema que eu observo que nos processos, a maioria deles acabam se alastrecendo mais do que deveria, as partes acabam sofrendo mais do que deveria por falta realmente de um preparo. Infelizmente é o que eu tenho a dizer, falta de um preparo de alguns colegas, porque a gente precisa aprender a separar as coisas. E eu trago aqui comigo a doutora Ana Zélia, que é advogada de família. É um prazer ter você aqui. Não conhecia a doutora Ana Zélia, estou conhecendo hoje, né? A gente já tinha conversado aí pelas redes sociais, pelo WhatsApp, e sempre escutei muito falar do seu trabalho. Para mim é uma honra ter você aqui no podcast. Sei que você está atuando aí há décadas no direito de família, sei que você está aí no Brasil afora falando sobre esse tema, e como uma grande profissional, esse é um tema que perpassa, né, essa personificação do advogado em relação aos clientes, perpassa o nosso trabalho, que muitas vezes a gente deixa de fazer um trabalho que poderia beneficiar as partes por causa desse envolvimento emocional dos advogados. Sim, André, a satisfação é toda minha. Que honra estar aqui no acordo entre nós, inclusive de tecer logo um elogio, não apenas pela indumentária, pela apresentação, mas, nossa, que nome lindo, que título lindo, o título do teu podcast. Obrigado. E é exatamente isso, André. Problemas que poderiam ser resolvidos, né? Eles são elastecidos, muitas vezes não por vontade das partes, e sim por interferência que não é nada ética de advogados. Infelizmente, a gente precisa falar sobre isso. É um tema ácido, Sim. não é agradável, porque nós pertencemos à advocacia, nós somos advogados, né? E aqui a gente não pontua ninguém, mas a gente traz esse problema como sendo um problema real de quem está no ofício, de quem está na labuta. Não é nada fácil quando a gente pega uma demanda que por si já é uma demanda delicada, mas o advogado que está representando os interesses da parte contra quem ou no processo onde o nosso cliente está, e aí o advogado acaba dificultando ao invés de facilitar, porque nós somos porta-vozes do direito, né? Mas nós não somos os autores da ação, né? Nós não somos a parte que é promovida no processo. Então, a gente não tem que pessoalizar, não. À exceção de você, que é advogado e psicólogo, não é? Que possui as duas formações, mas quando você atua como advogado, eu tenho certeza que você sabe pontuar muito bem a força que o advogado deve ter e a força que o psicólogo deve ter. Então, assim, são searas diferentes, são profissões diferentes, aproveitando que você formou-se também em psicologia. Então, assim, eu creio que a gente deve saber colocar literalmente cada um no seu lugar. Até porque o fato, Nanzélia, da psicologia ou de terapias diversas não traz a ninguém o direito de tomar para si a dor do outro, porque isso não é empatia. As pessoas confundem isso com empatia e não tem nada a ver. Exato. Tomar para si a dor do outro é querer tirar do outro aquela dor que aquela dor muitas vezes o outro tem que passar. Pronto, exato. A autorresponsabilidade. Você começa a resolver o conflito quando você trabalha a autorresponsabilidade em si, né? A questão relacionada à autoconsciência, deixar de jogar para o outro o que não é do outro e tomar para si o que é seu. A partir de então, você começa a compreender onde você está inserido, você começa a perceber o que você pode fazer, né? Qual é a sua parte para resolver aquele conflito? Afinal de contas, um conflito não se resolve apenas pela vontade de uma das partes. Ambas devem estar dispostas a isso. E aí, como nós, enquanto advogados, representamos os interesses de quem está vivenciando o conflito, realmente a gente não tem que intervir. Mas, André, olha, eu vou te dizer, eu tenho essa queixa. Viu? Eu posso te assegurar, inclusive, que hoje eu sinto como sendo um dos maiores problemas que existem hoje na lida diária com a advocacia não é somente a superlotação do Poder Judiciário,
mas o Poder Judiciário também está superlotado por má administração de demandas por parte dos advogados. Ana Zélia, por que é que tu acha que isso acontece, na tua percepção? Assim, eu sei que é um tema, eu sei que é algo muito delicado de se Sim. falar, né? Obviamente é uma opinião que você tem, eu também tenho outras opiniões, mas eu queria entender, começar aqui a falar com calma. Por Sim. que é que, qual a tua percepção? Por que é que tu acha que isso acontece? Por que é que tu acha que esses colegas, eles tomam para si esses problemas? Seria uma falta de preparo ou uma falta... Qual a tua percepção? Eu acho que é falta de preparo pessoal, acadêmico e psicológico também, sinceramente. Acho, sabe? Porque existe hoje, assim, essa. Ai, isso não é de hoje, né? Eu vou até corrigir. Existe uma crença, existe uma cultura que diz que todo advogado é psicólogo. Isso não é verdade. E eu costumo falar isso, sabe? Advogado não é psicólogo. Advogado não tem nem formação acadêmica para surgir. Até porque na faculdade nós não temos nenhuma cadeira, a não ser psicologia do direito, que não fala muita coisa sobre ser psicólogo, sobre atender o outro, sobre entender o outro. Isso, então, assim, é uma brincadeira que já não cabe mais na nossa profissão, sabe, André? Porque advogado não é psicólogo. Entende? E assim, muito pelo contrário, o advogado, para lidar com demandas de família, com demandas de sucessões, que são aquelas demandas que trabalham com as raízes do ser humano, ele tem que estar muito bem preparado, né? Além de ser um profissional vocacionado, ele tem que ter um preparo íntimo de tal forma que ele compreenda qual é o lugar dele. Isso não significa que o profissional não atuará com amorosidade, com técnica, não. Com urbanidade, Com com urbanidade, atenção, né? com atenção, não, muito pelo contrário, né? O posicionamento profissional é fundamental ao sucesso da demanda. Você acha que os colegas que personificam esses clientes, essas emoções, eles deixam de tratar o processo com objetividade, com técnica? Com certeza, deixam de tratar o processo com objetividade, com técnica. Eles, inclusive, eles infringem o nosso código de ética, porque nós nos deparamos com algumas condutas que não são éticas, né? Que Como o vão de quê? Na tua encontro prática, o que é que tu tem xingamentos às partes. dentro de petições, em audiência? Como é que tu tem visto? Violência processual. Vamos lá. Quando o cliente nos procura, ele já procura adoecidos, já nos Sim, procura adoecidos. tanto emocionalmente quanto muitas vezes financeiramente. Exato. Ele nos procura adoecidos, né? Então, é papel do advogado bem orientar o seu cliente. Então, se chega um cliente, vou aqui te exemplificar. Se chega um cliente e eu percebo, nós percebemos, que existe ali um indício não voluntário, vamos supor que seja involuntário, um indício de alienação parental, um indício de atos de alienação parental, né? Compete ao advogado orientar esse cliente e dizer, olha, não vá por aí, você deve facilitar o convívio da sua criança com o genitor, com a genitora, se esse genitor e essa genitora representar os melhores interesses do seu filho. Sim. Vamos separar a conjugalidade da parentalidade. Mas a maioria dos profissionais que eu vejo atualmente, eles fazem questão de não separar. E aqui eu te trago mais uma queixa que eu considero de extrema gravidade, André. Eu tenho visto muitos casos de profissionais que, inclusive, têm incentivado os seus clientes, e aqui eu falo, certo, de profissionais advogados, profissionais advogadas, que estão lidando com demandas familiares. Aquele casal separou, viveu o conflito que culminou no término do casamento, mas existe um incentivo por parte do advogado para que a cliente faça uma medida protetiva, peça uma medida protetiva. Ou seja, age de má fé. Tanto para ela quanto para o filho, para afastar o genitor do lar. E daí já começa um problema que dura anos e anos, e o cliente, uma vez que denuncia caluniosamente alguém, se ele voltar atrás, ele vai admitir que praticou um crime. Então, você vê que
uma coisa que começa errado, ela não pode terminar de forma correta. Ana Zélia, eu sempre gosto de falar, e assim eu falo muito aqui no programa, eu falo muito na minha labuta do dia a dia, falo muito para os clientes, que muitas vezes as pessoas acabam procurando profissionais generalistas. Sim. E esses profissionais generalistas, eles acabam, de uma certa forma, por uma atecnia, não sabendo desenvolver aí o processo. Obviamente, eu sei que a gente está tratando aqui de casos em que acontece, né, esse assédio processual, essa violência processual, essa falta de ética, também de colegas que têm uma certa experiência no direito de família. Sim. Mas vemos muito que isso acontece de colegas que são generalistas, pelo Sim. menos na minha prática, eu não sei como é na sua. E aí eu fico pensando assim, gente, quando é que a sociedade vai entender que se eu tenho uma demanda de família, eu preciso contratar um profissional especialista em direito de família? E não só o profissional advogado, mas um psicólogo, um terapeuta, de repente até um acompanhamento psiquiátrico, porque nós sabemos que no direito de família as emoções estão à flor da pele. Isso. Tanto da mãe que está ali com o filho por uma pensão alimentícia, ou por questão do pai que vai pagar, ou que está resolvendo a questão de bens. Ou seja, eu falo que eu fui fazer psicologia, embora antes de ter feito psicologia eu fiz cursos de coach, life coach, eu disse, não, tá pouco, eu preciso entender mais, porque eu percebi que nos processos de família que eu atuo principalmente, as demandas elas são muito emocionais. Sim. Nós sabemos que tem, obviamente, muita coisa técnica, mas nós já não temos um judiciário, não vou dizer que ele não seja preparado, na minha percepção, nós não temos um judiciário que seja a contento, Sim. que tenham servidores suficientes Sim. para atuar nas demandas que são colocadas lá no judiciário. E aí eu falo, um exemplo que eu dou muito no meu escritório, no meu dia a dia, acabei de falar também há pouco, dizendo assim, você não vai contratar um médico que opera pé para operar a sua cabeça. Exato. Menina, pois olha, eu vou te dizer, o exemplo é exatamente esse. É cultural. Acho que seja cultural, sabe, André? E assim, acho que essa questão cultural tem muito a ver com a falta de compromisso da nossa classe com a nossa profissão. Eu não sei o que é que está acontecendo, eu não sei se é excesso de universidades, eu não sei se é qualidade no ensino ou no não ensino, Ou a entendeu? falta dele, né? Porque eu lembro, antigamente, André, eu sou formada desde 1998, eu entrei na faculdade em 93, eu tenho já 26 anos. E eu sou da época de Quase 3 que... décadas, ou seja, você pegou todas as transições, as últimas transições de Peguei, legislação. eu peguei a transição do analógico para o digital, né? E aí eu vou te dizer, eu sou da época em que estudar na Unifor gerava certo preconceito, porque era a universidade que pagou, passou. Veja bem, E nunca foi, né? A Unifor, uma universidade excelente. Fiz lá também. Eu também me formei na Unifor, fui muito bem formada, me pós-graduei na Unifor. Então, assim, o que é que acontece? Mas, lamentavelmente, penso eu, que o excesso dessa liberação de ensino, eu acho que tem comprometido muita qualidade da nossa profissão. E acho que isso daí é extremamente preocupante, porque nós nos deparamos, inclusive, com situações de leilão. Então, assim, a título de honorário, não existe leilão no meu escritório, né? Nem no Assim, meu. Eu falo que eu negocio forma de pagamento. eu também. Mas o valor não há negociação. Eu também. Por quê? Porque nós estudamos, nós nos especializamos, nós nos dispomos a estarmos nessas demandas de natureza complexa, natureza emocional. A prova é tanta que você, como bom estudioso que é, aprofundou, se for estudar psicologia, né? Então, assim, acho que falta preparo, acho que falta cultura, acho que falta uma política de classe a nível nacional, sabe? Assim, eu acho que a nossa representatividade, ela precisa ser uma representatividade que realmente nos traga esse respeito, essa respeitabilidade e a seriedade que nós precisamos que seja tida com a nossa profissão, sabe? Então, assim, é uma série de coisas, né? A gente está na época da sociedade líquida, né? Sim. Dos relacionamentos líquidos como um todo. Dos relacionamentos líquidos como um todo e da desvalorização. Uma coisa que muito me preocupou no começo, tá? Foi o mundo digital e os chats GPTs da vida, no sentido de que, pronto, agora quem já não lia
já não vai mais escrever, já não vai mais escrever e etc e tal. Então, o que acontece? Penso eu que profissionais que já são diferenciados usarão as ferramentas do mundo digital, como eu já uso. Eu também já uso para melhorar o nosso trabalho. Para melhorar o nosso trabalho. E não para fazer o nosso trabalho. Não, pronto. E aí é onde está a diferença do profissional generalista, do profissional que se dedica com especialidade, né? E, sinceramente, eu jamais contrataria uma pessoa para resolver algo no meu joelho que fosse cirurgião da cabeça ou ao contrário, para resolver alguma coisa na minha cabeça que fosse cirurgião de joelho. Então, acho que a visão do cliente deve ser essa, não ficar leiloando preço e sim procurar identificação. O melhor tratamento. O melhor tratamento, né? E por aí vai. Em algum processo teu, Ana Zélia, eu tenho certeza que sim, mas eu queria que você falasse, né? Tenho certeza, mas acredito que sim. Tu já viu cliente ser prejudicado por causa dessa emoção do advogado da parte contrária? Com toda certeza. Ontem eu estava conversando com um colega, inclusive advogado, ele está numa demanda, né, uma demanda pessoal e demanda de família. E aí ele estava me contando as coisas que têm acontecido no processo, que aí eu disse, meu Deus do céu. Aí ele falou, né, que sorte a minha, porque a advogada da outra parte, da ex dele, não está sabendo atuar. E ela tem sido extremamente prejudicada por conta da pessoalização que a advogada dela está fazendo ao ponto de prejudicar os interesses da própria cliente. Não sei, André, se isso é vaidade, falta de preparo, aí a gente volta para o preparo. Quantas vezes a gente falou aqui em preparo, né? Mas acho que seja tudo junto, sabe? Eu penso também, Ana Zélia, que assim, o mundo da internet, quer queira, quer não, trouxe muitos profissionais, a visibilidade de muitos profissionais ou de muitas pessoas formadas. Eu falo que pessoas formadas não necessariamente são profissionais. Verdade. Né? E eu acho que esse nosso episódio vai ser bem emblemático, porque é um tema que vai mexer com, né, várias coisas, e eu acho que também é o nosso papel para informar você que está aí do outro lado, a você que está nos escutando, para informar que, poxa, quando for resolver uma demanda sua, que é uma demanda que vai decidir sua vida, ou a vida do seu filho, ou seus bens, procurar uma pessoa especialista, uma pessoa especializada, não porque está lá no título das redes sociais, que é um advogado especialista em direito de família. Concordo com você. Que é um advogado pós-graduado em direito de família. E eu vou te falar uma coisa, você já advoga aí há 26 anos, né? Que você colocou, eu advogo há 15. Sim. Com certeza, a sua expertise desses 26 anos são muito maiores que as minhas, óbvio. Você já viu muita coisa na minha frente, então você já viu muita situação. Por que eu estou querendo colocar isso? Não é que idade ou tempo de profissão seja um fator... Você está falando do número de casos. Isso. Porque o tempo é proporcional ao número de demandas nas quais você atuou. Perfeitamente. Entendi, mas assim, não que esse tempo ele seja preponderante para que... Sim. Não, a Ana Zélia, por ter 25 anos de profissão, ou a Sim. Maria, porque tem 50, ela é uma melhor advogada. Isso. Não é sobre isso. Concordo. Mas a gente precisa olhar que a gente vê advogados recém-formados, nada contra, mas a gente sabe que a nossa profissão é uma construção. Sim. O que nós aprendemos na faculdade não é o que a gente vai aplicar no dia a dia. Então, nessa construção de profissional, eu falo para quem está aqui nos assistindo ou nos escutando, precisa olhar para isso. Sim, com certeza. Temporalidade. Com certeza. Não adianta dizer que não, mas porque nós estamos na era digital dos advogados. Sim. Desculpem os colegas que estão escutando, blogueirinhos, também sou tido assim, acho que você também. Também. Né? Mas eu acho que ser blogueirinho ou o advogado, ele tem que ter uma bagagem. Não é só ser o excelente profissional do marketing lá no Instagram, na rede social, mas não entregar nada, como você bem colocou. Utilização do chat GPT. Nós pegamos a demanda, eu também peguei a da questão do Google. Quando o Google começou, meu Deus, vou pegar, copiar do Google. É a mesma coisa que eu vejo acontecer hoje, Ana Zélia, na questão do chat GPT. Aí é o que eu falo sempre. É diferente de uma pessoa como você, de uma pessoa como eu, de profissionais qualificados e fazer uma pesquisa no Google e fazer uma pesquisa no chat GPT. A gente otimiza o que a gente já sabe. A gente vai simplesmente sintetizar e aprofundar de uma forma bem pontual. Bem pontual, isso. E a gente tem um cuidado, e falo isso porque também hoje já utilizo o chat GPT, de verificar se aquilo realmente
é verdadeiro, Isso. de verificar, porque o nosso trabalho, e eu sei porque te acompanho nas redes e vejo que o seu trabalho não é por demanda. Não. Você tem um trabalho, assim como o meu, que eu falo que o meu Isso. escritório é um escritório boutique. Isso, Não é todo mundo que é meu exatamente. cliente, porque eu Isso. justamente eu quero dar isso que você faz muito bem, eu Isso. admiro, que falta, hoje em dia, Sim. profissionais que tratem um cliente como único. Exatamente, exatamente. São vidas, né, André? São vidas e são colocações de que eu penso assim, Ana Zélia, até quando isso vai permanecer? Pode ser Sim. pela questão das faculdades, que são demais, pela falta de ensino, ok. Nós já temos um problema. Sim, é verdade. Ele está aqui instalado. E que bom que pessoas como você estão tendo a iniciativa como um acordo entre nós. Por quê? De início, logo quando eu começar a brincar, ai, advogada blogueirinha, eu ainda pensei em me ofender, sendo que eu ressignifiquei. Sim, E aí eu disse, olha, realmente a internet é um excelente instrumento de comunicação e vamos propagar a boa notícia, vamos propagar o bom direito, vamos falar sobre o que é bom. Porque a internet, ela está contaminada daquilo que não acresce. Então, que sejamos a diferença, perfeitamente. né? Afinal de contas, agora vamos encarar na modalidade inversa. Eu tenho 26 anos de profissão, mas eu tenho a obrigação de me modernizar. Claro. Porque, né, a partir do momento em que eu me acomodo, mas eu já tenho tanto tempo de caminhada e eu me torno obsoleta, eu já me torno desinteressante. Então, vamos ser modernos, jovens, aqui brincando, mas assim, no sentido de, assim como existe o caos, a medida do caos é a medida da necessidade social. Então, considerando esse enxerto de profissionais e considerando a necessidade da notícia boa sobre o direito, da notícia boa sobre o bom profissionalismo, da notícia boa sobre a ética, sejamos nós a boa notícia, né? Esse veículo de transformação. Isso, e quem te assiste aqui, que receba esse convite e que se una à boa advocacia, porque a sociedade, ela carece de bons profissionais, né? Sim. Então, como você muito bem disse, sabe, André, quando a gente traz isso para a nossa sociedade enxertada de profissionais da advocacia, volume não significa qualidade, né? Então, assim, preciso te dizer também que, infelizmente, acontece de, dentro do nosso tema, da nossa temática, advogados e profissionais que acabam prejudicando o cliente ao invés de resolver a demanda. Infelizmente, André, existem profissionais que já têm certa bagagem e que procedem como se não tivessem, sabe? Então, assim, eu creio que seja, inclusive, um problema ético. Porque muitas vezes, Ana Zélia, bagagem temporal não quer dizer bagagem intelectual. Exatamente. Mas penso que quem não tem bagagem temporal é meio impossível ter bagagem intelectual. É verdade, concordo com você. Não é? Sim, porque é proporcional. É proporcional. Isso. Lembro quando eu saí da Unifor há quase 15 anos, eu fiquei desesperado, porque eu disse, gente, nada do que eu vi na faculdade é aqui, e você vai aprendendo no dia a dia. É verdade. Aí você faz uma pós, não, mas quando eu fizer a pós eu vou da mesma forma. Então, por que eu toquei muito no ponto do seu caso de 26 anos de profissão? Porque 26 anos de profissão atuando diariamente com isso, te dá um know-how de ter uma bagagem temporal, de ter uma bagagem ética e de ter uma bagagem intelectual. Como você mesmo colocou, você se moderniza, você acompanhou, você pegou a transição do digital, né, do analógico para o digital, e você se modernizou. E hoje, conhecida, né, porque eu também, assim como você no começo, André, aquele advogado blogueirinho, que seja. Por isso que eu gosto muito, assim, o que eu recebo muito no meu escritório e nas minhas redes sociais, André, como tu fala sempre sobre direito de família. Eu não tenho interesse de falar rebuscado, não tenho interesse, porque eu acho que eu sou uma ponte entre a sociedade e o judiciário. Eu concordo. Tanto é que eu não gosto nem que me chamem de doutor. Nem eu. Eu falo, não, André. Isso, e eu também. Quanto mais simples, mais profundo. Não é verdade? Você não precisa de arranjos para ter profundidade. Então, a gente deve, sabe, André, assim, ter essa preocupação com a nossa formação em profundidade. E aqui eu cito a leitura de bons livros. Perfeito. Né?
boas conversas, boas companhias, boas músicas. Então, a cultura ela está diretamente proporcional ao bom senso Se também. me permite colocar uma coisa, eu diria que humildade. Também, Humildade para entender que não sabemos de tudo. isso, Humildade para entender que muitas vezes o colega que está do outro lado, que tem uma maior bagagem, pode nos ensinar. isso, Eu falo que eu aprendi muito, Ana Zélia, quando comecei a advogar, com colegas que me foram apresentados que tinham anos de profissão na minha frente. sim, Eu sempre soube escutar muito. sim, Hoje, para mim fazer esse podcast, o Acordo Entre Nós, né, já venho aí nesse projeto há alguns meses, é uma oportunidade de escutar cada colega a visão dele, que muitas vezes na hora sim, da audiência ali a gente não tem. e E sim, cria-se uma cultura, até falei isso aqui em alguns episódios que fiz com outras colegas, de que cria-se não, foi criada uma cultura de que a advocacia é algo bélico. Então, sim, muitas vezes, até mesmo o cliente, o que eu observo, Nanzeli, não sei se você observa dessa forma, quer que o advogado brigue, que bata na mesa. isso, E eu tenho um posicionamento, minha forma de trabalhar, tanto pela questão da psicologia, pela questão da mediação e da conciliação, é uma linguagem tranquila. Obviamente, quando preciso ser sim, enérgico, serei, sim, mas sem destratar o colega, sem destratar o representante do Ministério Público, ou o juiz, ou o sim. servidor. Mas eu observo também que tem uma cultura muito grande, já escutei muito falar de, não, meu advogado é bom, porque ele é briguento. Oi? Cultura. Tu ainda te formou no Código Civil, no Código de Processo Civil de 73. Então, tu, assim como eu, vem de uma academia beligerante, Sim, né? Beligerante. Então, você, assim como eu, também acompanhou essa transição para o nosso novo CPC, né? O nosso sim. novo Código Civil. E tá vindo outra mudança aí ano que vem, no E Código isso Civil. vem agora uma nova mudança. Então, você também pegou essa fase beligerante e pegou a transição, pegou o nosso novo Código Civil, pegou tudo, e hoje a gente tem essa nova visão, mas ainda existe a cultura de que o bom advogado é o advogado que sabe brigar. E não é desse jeito, e não é Eu assim. acho que não é dessa forma no direito de família. Talvez em Não. outras searas, de Isso. repente aqui posso estar falando de forma leiga, tá? Não atua, a não ser na Lei Maria da Penha, porque para mim é coligado ao direito de família. Sim. Mas o direito penal é uma seara que provavelmente, né, pelo que eu Sim. vejo de Sim. colegas que eu conheço, ou algumas situações, precisa dessa beligerância, até por toda a estrutura Isso. que envolve aquele tipo de processo. Mas no direito de família, tudo que a gente não precisa é beligerância. Nem com as partes, Exatamente. nem entre os colegas. Eu brinco Isso. muito que tem muitos colegas que a gente briga em audiência, mas briga de uma forma urbana, né? Sim, Conflita, vamos colocar assim, sim. e que sai para almoçar. E muitas vezes o cliente não Exato. entende, mas como assim, tu sai para almoçar com o meu advogado? Mas sim, o processo é uma coisa, nós temos ética suficiente para entender que eu não vou levar nenhuma informação do meu cliente para a minha amiga advogada, nem ela vai Isso, trazer. Mas eu isso. acho que quando os advogados têm um certo elo, se torna até mais fácil para os clientes resolverem a demanda deles, porque a gente vai procurar uma forma de acordo, uma forma de conciliar e de mediar que seja prudente. Porque é uma coisa que eu sempre falo, Ana Zélia, é melhor que as partes decidam do que deixar que um terceiro decidam. Com toda Nós sabemos que certeza. tem situações que não cabe realmente uma conciliação, uma mediação, uma Sim, negociação, né? Há situações e situações. Mas vejo muito a mediação e a conciliação como um instrumento valoroso dentro do direito de família. sim, E para mediar tem que ter técnica, tem que ter tempo, tem que ter conhecimento, tem que ter sim, inteligência. Você trouxe aí várias situações como sugestão de como esse problema que já está instalado tem que ser resolvido. Mas o que você pensa que o judiciário poderia fazer, já que acaba sendo impactado dentro do judiciário? O que é que o judiciário, na tua percepção, poderia fazer para mudar esse cenário ou para melhorar esse cenário? com toda certeza contratar mais servidores, porque, André, a gente beira, sabe, a sensação da falta de compromisso. Parece aberrante o que eu falo, mas enquanto advogada, certo, em determinadas situações, você que está lá na lida, né, na lida diária, no dia a dia, e você vê assim uma resistência em que o processo caminhe, mesmo que você tenha uma postura colaborativa. Então, assim, às vezes a gente vai, né, pedir, vai diligenciar em um processo, pedir celeridade, e parece que você está pedindo um favor e não é favor, né? Você está ali, né, representando o interesse, muitas vezes, de um vulnerável, e a gente sabe que existem urgências, mas que existe a fila das urgências, mas que tudo é urgente, e assim
vidas elas vão sendo dilaceradas, memórias afetivas vão deixando de ser formadas. André, eu vou te dizer uma coisa, assim, sem pessoalizar, né, sem se falar de nenhum caso concreto, mas mais uma vez falando sobre a demanda da falsa denúncia e da conduta de colega advogado, né, muitas vezes demandas elas se tornam impossíveis de serem conciliadas e eu torno a afirmar que tem muito, né, aí de responsabilidade do profissional que orienta mal o cliente. Por quê? Porque o direito, a legislação, ela surge para que ela seja aplicada naquelas situações onde os seres humanos não conseguem resolver. Então, existe o litígio, foi porque você não conseguiu resolver. Mas não somos nós os mensageiros do direito? Quando o cliente chega para a gente adoecido, né? Quando chega um cliente para a gente e quer fazer e acontecer, e a gente vê que aquilo não é legal, fraudar o credor não é legal, é ilegal, né? Fraudar o regime patrimonial do casamento também é ilegal. Então, quando você se depara com aquele tipo de demanda, que o cliente te procura no escritório e você verifica que se trata de uma fraude contra um credor, no que você orienta o seu cliente chega e diz assim, tá, tudo bem, você está me dizendo aqui que é uma fraude contra o credor, que é ilegal, mas eu quero que seja assim. Eu, particularmente, não atuo nesse tipo de demanda. Eu busco defender aquilo que de fato é legal. E aí você dá uma afunilada, e por isso a nossa advocacia é parecida. Concordo com você no plenamente. sentido de que nós elegimos para quem nós advogamos, porque o advogado também escolhe a demanda, né? Então, assim, eu creio que se a parte que te procura com uma desonestidade ou com uma ilegalidade, muitas vezes acontece também de ela te procurar com isso na cabeça porque ela não tem discernimento, porque ela não teve esclarecimento. Mas um bom esclarecimento, muitas vezes, resolve uma demanda, desde que você forme aquele liame, aquele link entre advogado e cliente. O advogado passe a ter uma confiança naquilo Sim. que você está dizendo, né? E, por muitas vezes, você chega para o seu cliente e você diz, olha, o caminho não é esse. Lá na frente, você vai perder, porque a legislação vai ser aplicada e isso daqui vai ser resolvido de uma forma ou de outra. Você encurta o processo e se o cliente não quiser ficar com você porque você falou a verdade, tchau. Tchau, né? Tchau. Vá com Deus. Ana Zélia, eu costumo dizer, muitas vezes, que a gente vai por um caminho e é no caminho que a gente vai encontrando as situações. E eu falo que advogar no direito de família é uma missão. Sim. Não é qualquer um que consegue. Sim. Porque, embora, você falou muito bem no começo, que o advogado não seja psicólogo, mas ele tem um quê de entender um pouco do mundo do outro. Sim. Não de aplicar técnicas psicológicas. Não, de escuta. Ele precisa Ele escutar. precisa. Precisa Sim. escutar. E aí eu te coloco a seguinte reflexão. Que o advogado ele precisa lembrar que ele não é o conflito. Sim. Ele é a ponte, como eu coloquei há pouco, entre o judiciário e a população. Sim. Ou seja, a função social que o advogado tem. E o judiciário, na minha percepção, como você bem colocou, ele precisa estar atuante nisso. Sim. Eu acho que, além de servidores, de contratar mais gente, eu acho que os juízes precisam agir veementemente em situações como essa. Eu acho que precisam ter intervenção direta Eu também acho. do judiciário. Eu também acho, sabe, André? E aí, por isso eu te falo na sensação de falta de compromisso. Por quê? São situações, muitas vezes, tão esdrúxulas e que se repetem e que se perpetuam, sabe? Assim, olhe, tem sido muito difícil defender o direito à convivência masculina. Sim. Em relação à paternidade. Então, eu não sei por que esse machismo ainda está implantado. Que machismo é esse? O machismo de se entender que o dever de cuidado deve ficar apenas com o gênero feminino. Aqui eu falo dos casais Normativos, né? Normativos, né? Por que nas demandas que tem casais heteronormativos é tão difícil um homem que não representa mal algum para a criança, para o adolescente,
ter aquela convivência regulamentada na forma que a nossa legislação prevê. Então, a dificuldade que nós temos hoje em dia é básica, é de que a legislação seja aplicada e que ela seja respeitada. Então, essa resistência do Poder Judiciário faz com que, novamente eu falo, vidas sejam roubadas. Crianças estão continuando alijadas do bom convívio com seu genitor, simplesmente porque o casal não conseguiu ainda resolver os seus problemas de conjugalidade, acabam transferindo ali para aquele processo judicial a roupa suja que teria para lavar, e o Poder Judiciário, que tem aquele martelo para poder martelar e dar fim a esse negócio, e partir logo no sentido de a criança vai ficar em igualdade de proporções, convivendo dessa forma, dessa forma. Aqui eu não estou, por exemplo, defendendo o lar alternado. De início, aqui nesse momento, não é isso que eu falo. Entendi. Mas a criança, por exemplo, se for o entendimento do magistrado ou da magistrada, que ela tenha um lar de referência, por que um pai é impedido de participar da rotina escolar? Deixar, buscar filho em colégio. Eu sou mãe, André, eu tenho 2 filhos. Eu sei o quanto isso fez falta. Sim. Sabe? O quanto foi importante eu ter casado pela segunda vez e o meu atual esposo ter assumido esse papel na vida dos meus filhos. Essa paternidade sócio. Isso, então, faz falta, sim. Então, quando uma mulher chega para que seja atendida por mim, a primeira coisa que eu pergunto é como é a convivência daquele pai com os filhos e incentivo essa mulher a desapegar. O que é que eu vejo muito? Profissionais que não orientam bem os seus clientes, incentivam esse litígio, e aí a gente se depara com o Poder Judiciário que não tem sido colaborativo. André, por que o Poder Judiciário não se moderniza? Me responde agora, vai. Eu vou ocupar o teu papel agora e vou te perguntar. Eu acredito, Ana Zélia, que o Poder Judiciário não se moderniza pela falta de incentivo da própria legislação em relação a esses servidores. Porque muitas vezes a sua geração é bem mais que a minha, mas é uma geração que vem a sua, depois a minha, faz um concurso que você vai estar garantido para o resto da sua vida. Pois é, sabe? Aí faz tudo do mesmo jeito, tudo igual, tudo todo dia. E você sabe, né, enquanto ser humano, a gente quando faz tudo igual todos os dias, a gente cansa. Isso. Então eu acho que falta, na minha percepção, um incentivo da legislação de quem está acima dos poderes, vamos colocar assim, para motivar esses profissionais de direito, sejam juízes, promotores, defensores, servidores, a uma constante atualização. Eu acho que essa ideia do concurso público e você não pode ser demitido traz esse problema. Entendeu? Traz esse problema, eu ia falar que é outra palavra, mas assim, enfim, traz esse problema. Sim, porque é um problema. E traz também essa questão do, eu tô aqui mesmo. É um problema de ordem pública, é um problema de política pública. Efetivamente, ou seja, o serviço ele acaba não sendo bem prestado, obviamente, existem inúmeras exceções. Sim, existem. Tá? A gente está falando aqui de algum caso de minorias, né? Graças a Deus. Sim. Né? Mas falar que eu acho que falta uma revisão na legislação sobre esses concursos públicos. Sim, e minorias, quando se trata de direito de família, né, é a regra. Por quê? Porque vidas são únicas. Sim. Então, a gente já trabalha com o mínimo necessário. Sim. Né? Então, por isso que as minorias importam. As minorias importam e como importam. Né? E aí, Ana Zélia, assim, queria passar o dia conversando, mas a proposta aqui do podcast sempre são episódios mais curtos, para que as pessoas possam escutar. Sim. Já deixo o convite para em 2026 você voltar, para a gente falar sobre outro tema. E quero agradecer a sua participação. Quero que você fale para o pessoal que está nos assistindo, que vai escutar esse podcast, onde é que as pessoas te encontram, onde é que elas podem te encontrar, e eu queria que você falasse um pouquinho como é a sua forma de trabalho da Ana Zélia, advogada de família. Certo. Onde é que as pessoas podem me encontrar? Muito provavelmente ao lado do Dr. André, né? Porque, graças a logicamente, Deus, nós vamos firmar uma parceria, porque eu já estou aqui ao vivo fazendo esse convite. Estou simplesmente apaixonada pela forma como ele se expressa e como ele fala sobre o direito, e com toda certeza pela forma como ele trabalha com os processos, né? E assim, André, a minha página no Instagram é
Ana Zélia ADV. Hoje em dia, a nossa vitrine virtual, Nosso portfólio, né? o nosso portfólio é o Instagram. Eu também tenho um projeto, o Direito de A a Z, viu? Você será o meu convidado muito Perfeitamente, em já está breve. aceito. Nós iremos trabalhar o direito de A a Z, viu, André? Assim, eu fiquei encantada, viu, com a sua abordagem, com o seu cuidado, viu, com a sua iniciativa e com a sua preocupação com o direito, tá? E assim, eu quero, como momento final, né, ao falar sobre o meu trabalho, André, eu vou falar sobre o meu trabalho no exercício da gratidão a você, viu? Porque o meu trabalho, né, eu o exerço com muita gratidão por cada demanda que me chegou no curso desses dias e por cada demanda que ainda me chegará, por cada oportunidade, né? Ter estado com você nesse momento, né, foi muito gratificante. Foi muito enriquecedor, né? A gente finaliza esse momento e você pode ter certeza que a gente termina comigo repleta de sentimento de gratidão, muito mais forte e na esperança de que nós estejamos juntos em breve. Estaremos, né? Já está convidada para a temporada 2026. Muito legal. E eu falo para ti, muita gratidão também em estar aqui, em ter aceito o meu convite e falar sobre esse tema que é muito sensível. Nós sabemos o quanto isso aqui vai repercutir, espero que de forma muito positiva, para aqueles profissionais que realmente, assim como eu, assim como você, queiram exercer uma advocacia realmente numa função social e não somente numa função financeira, porque nós merecemos nossos honorários, mas que esses honorários sejam dignos, trazendo e preservando vínculos. Exato. Por tal motivo, o tema do podcast é acordo entre nós. Isso. Porque eu entendo que quando a gente faz acordos, a gente preserva vínculos. Sim. Mas a gente também pode preservar vínculos sem fazer acordo. Sim. Sabendo como se portar, sabendo como olhar para o nosso cliente e dizer como ele deveria se portar naquele processo. Isso. E como palavra final, eu te digo que muitas vezes eu vejo como advogado, ele é despreparado para dizer como o cliente deve se portar. Sim, com certeza. E acaba trazendo uma animosidade. Muito. Gente, muito obrigado a você que está assistindo, a você que está escutando. Ana Zélia, mais uma vez a minha gratidão. Obrigada. 2026, conto com você aqui novamente. Obrigada. Compartilhe esse episódio, manda para o pessoal, aqui embaixo vai estar todos os contatos para encontrar a Ana Zélia, para me encontrar. E qualquer dúvida, já falo por mim, manda lá no Instagram, no direct, que eu tenho o maior prazer em responder. Vamos perguntar se a doutora Ana Zélia também responde se tiver alguma dúvida por lá. Sim, com certeza. Às vezes eu jogo as caixinhas e falo. Tem um canal do YouTube, viu? O Direito de A a Z é um canal incipiente, mas ele está aí em alimentação e é isso. Obrigado, Ana Zélia. Obrigada. Até o próximo episódio. Obrigada.